Pronto, gente, coloquei aqui para gravar. Infelizmente, nós estamos com um número pequeno hoje de alunos, né? Talvez esteja relacionado a essa característica, né? Que nós estamos nessa nova plataforma, né? Talvez alguns ainda encontrem muita dificuldade em relação a isso. Mas, como eu disse para vocês, né? Estamos em um momento de um aprendizado, né? Estamos tentando nos adaptar a essa nova plataforma. Coloquei aqui a aula de hoje para gravar. Eu não sei se apareceu alguma mensagem para vocês, se aparece, não sei, né? Escrito que está sendo gravado. E só me confirme, aparece para vocês alguma coisa, gente, que está sendo gravado? Aparece uma mensagem dizendo que a gravação foi iniciada. Perfeito. Não, ainda está aparecendo até. Porque na verdade, para mim, disse que está sendo gravado, mas não está contabilizando o tempo. Então, tipo, lá do lado da gravação ainda está 0 minuto de gravação. Achei estranho, né? Mas... Eu não estou conseguindo enxergar. Não, eu não estou com a câmera ligada porque esse computador que eu estou usando aqui da sala não tem essa câmera frontal, tá? Mas na partir da semana que vem eu já vou usar o Note, aí a gente já vai conseguir utilizar a câmera, tá bom? Então, gente, vamos lá. Não se preocupem que caso eu não esteja gravando, eu vou fazer uma outra aula gravada. Mas o que é que eu quero falar para vocês? O nosso conteúdo de primeira avaliação, ele já acabou, né? Então, hoje nós vamos começar oficialmente o nosso conteúdo de segunda avaliação. Na nossa próxima aula, nós vamos já fazer a nossa revisão de prova, né? Na próxima aula, revisão, na outra já é a prova de vocês, a primeira avaliação. Como as nossas aulas de revisão, elas costumam ser mais curtas, né? Não costumam ser tão demoradas, nós vamos começar oficialmente às 7h30, tá bom? Eu sei que algumas pessoas chegam do trabalho 7 horas, às vezes em casa, às 10 para as 7, 7h15 mais ou menos. Então, nós vamos fazer a nossa revisão a partir das 7h30, tá? Para que todos aqueles tenham a oportunidade de acessar essa revisão desde o início. Mas, professor, vai ficar gravado? E por que a gente não começa às 7 horas? Eu acho que é só um ato de gentileza, né? Algumas pessoas querem ter oportunidade, às vezes, de tirar uma dúvida, perguntar algo. Então, vamos deixar dessa forma, tá bom? O nosso conteúdo para a primeira avaliação, ela é basicamente tudo que a gente viu até aqui, mas não se preocupem, tá? Que no dia da nossa revisão, eu já vou separar, inclusive, nesse final de semana, o conteúdo, vou dizer, gente, vai cair isso, isso, isso. Os slides que são para vocês estudarem são esse e esse, tá bom? Porque a gente acabou falando sobre muitas coisas em saúde do trabalhador, né? Viu muitos conteúdos, e às vezes a gente fica um pouco perdido, né? Sobre, o que será que realmente vai cair ou não, tá bom? Vou espelhar aqui o slide para vocês, só um minuto. Vocês estão conseguindo ver o slide, gente? Sim, professor. Sim. Perfeito. Então, eu não. Veja se já apareceu. Tá bom. Então, para alguns talvez demore alguns segundos, principalmente por causa da internet, mas ele já está espelhado aqui. Caso passe um minutinho e não apareça, vocês me dão uma avisada aqui que eu tento ver outra forma, tá? Bom, gente, ainda pelo Microsoft Teams, que é esse aplicativo que a gente está usando, nós ainda não temos a opção ativa, mas já vai ser feito isso, do chat. Então, se vocês não conseguem escrever algo, eu não consigo ver. Então, se alguém tiver alguma dúvida, falar algum exemplo, pode ficar à vontade. Mas é necessário que vocês liguem o áudio de vocês, tá bom? Bom, hoje nós começamos a falar sobre as normas regulamentadoras que nós conhecemos por NRs, tá? As NRs, elas praticamente serão todo o nosso conteúdo de segunda avaliação, tá? Então, a gente vai levar aproximadamente umas 3 aulas, mais ou menos, para acabar de falar sobre NR. Então, vocês percebem que é um momento extensivo, né? Vão ter momentos que a gente vai precisar
por exemplo, falar de alguns exemplos específicos, vocês vão precisar falar para a gente entender melhor, tá? Bom, primeira coisa importante, o que é uma NR? Uma NR é uma norma regulamentadora, ou seja, ela é um documento, né, que nos ajuda a regularizar, a definir condutas, ações, estruturas físicas dentro do ambiente de trabalho, tá? Oi. Professor, não está aparecendo o slide. Não está aparecendo o slide, não sei se não carregou. Tá, peraí, só um minuto. Agora. Apareceu agora em tela ampla? Sim. Perfeito. Para mim ainda não apareceu, tá ruim. Não está aparecendo escrito resumo das normas regulamentadoras? Para mim não, professor, mas eu acho que é porque eu estou longe também da internet. Tá bom. Acho que tem que iniciar a apresentação aí no PowerPoint. Eu já botei aqui, eu estou fechando e abrindo para ver se aparece. Eu fechei e abri de novo aqui. Tá? Então, olhem só. Nós temos hoje aproximadamente 36 normas regulamentadoras, ou seja, é um número bem grandioso, né? Que abordam várias características. Quais são essas características? Essas normas regulamentadoras falam desde da estrutura física, né? Por exemplo, qual o material, como são as paredes dentro de uma área de tal tipo de serviço. Assim como as NRs também falam, por exemplo, dos exames periódicos que um trabalhador precisa fazer. Então, a NR nada mais é do que um conjunto de todas as características dentro de uma concepção de trabalho que a gente possa ter, né? Fala sobre EPI, fala sobre maquinário, fala sobre saúde e segurança do trabalho, fala das definições de quem é empregador, quem é empregado, quem é empresa, tá? As NR, gente, elas são um documento jurídico. O que é que significa dizer isso? É que elas não são, por exemplo, a NR1, a NR2, não são documentos pequenos, né? Se você for até o site do Ministério do Trabalho e baixar uma NR, você vai ver que elas são praticamente um livro, cada NR, né? A NR, as normas regulamentadoras, elas são documentos que o enfermeiro do trabalho tem muito contato, porém, não são todas as NRs quais o enfermeiro tem uma dinâmica maior. Vocês vão perceber que existem NRs que, por exemplo, o médico do trabalho vai ter mais similaridade, o engenheiro de segurança do trabalho vai ter mais afinidade, assim como tem outras que o enfermeiro tem uma maior similaridade. Tá bom? Só um minuto. Gente, eu acabei de passar o slide. Passou aí para vocês? Não. Para mim não está aparecendo. Só um Para mim não está aparecendo nada. Apareceu agora? Sim. Agora apareceu. Perfeito. Agora apareceu, professor. Perfeito. Pulou. Então, Eu acho que demora um pouco mesmo, professor, para pular, porque tá agora bom. Da não próxima pulou. vez a gente vai fazer um teste da próxima. Eu vou passar, a gente vai esperar um pouco, se não aparecer, o feche e abre, tá? Bom, Certo. essas NRs, gente, por mais que a gente tenha 36 NRs, é importante a gente destacar que algumas dessas NRs, elas já estão em desuso, tá? E por que a gente diz desuso? Porque com o processo de atualização do ambiente de trabalho, né, com as mudanças que a gente vem percebendo ao longo desses anos, algumas regras elas já não são tão adequadas para aquele grupo de trabalhadores. Mesmo sendo algo muito dinâmico, as NRs não são tão novas, né? Elas foram criadas, por exemplo, em 1978, né? E elas estão diretamente relacionadas, olha que coisa interessante, às normas que estão previstas na CLT. Então, a CLT significa Consolidações da Lei do Trabalho. As nossas NRs estão lá dentro. Quando você chega para alguém
e pergunta se essa pessoa trabalha de carteira assinada, muita gente tem o hábito de perguntar assim: ei, você é CLT? Né? Acho que você já ouviu essa expressão alguma vez, né? Porque quando você fala CLT, significa dizer que você tem carteira assinada. Agora, gente, a grande pergunta é o seguinte: um trabalhador que não possui carteira assinada, por exemplo, ele é só contratado, o ambiente de trabalho dele precisa seguir essas normas regulamentadoras? O que é que vocês acham? Sim ou não? Sim. Acho que sim, professor. Sim, precisa, porque você está falando de um documento, né, jurídico ali, você está falando de uma obrigatoriedade. Professor, e me diga uma coisa: se esse trabalhador ele vende bombons ali no meio da rua, né, no ponto de ônibus, né? E ele, por exemplo, sofre um acidente de trabalho. Ele estava lá, um ônibus bateu ele. Ele pode procurar um órgão responsável? Pode pedir um auxílio? Pode, gente. Pode. Todo trabalhador ele tem direito, né, às suas normativas. Independente dele ser carteira assinada ou não, as NRs foram criadas para segurar o trabalhador e a empresa. Tá bom? Vou passar o slide aqui. Acabei de passar. Vamos esperar aqui alguns segundos. Já apareceu para você, gente? Não. Ainda não, tá no mesmo. Não. Acho que foi a bebê da Juliane que gritou, né? Já passou? Não. Não, então eu vou fechar e vou abrir. Tá? Apareceu. Agora apareceu. Apareceu? Apareceu? Para mim, Perfeito. professor, não estou me acompanhando agora, pelo áudio, professor. Certinho. Agora, eu vou aproveitar, gente, vocês vão perceber que o slide ainda não está em formato de apresentação, tá? Como esses 3 próximos slides é só para mostrar o site, eu não vou nem fechar, não vou nem botar em apresentação, vou só mostrar para vocês para a gente não ter que fechar e abrir, tá? Esse site aqui, gente, é o site do Ministério do Trabalho, tá? Por que que eu mostro isso para vocês? Porque quando vocês estiverem numa empresa, em uma fábrica, seja lá onde for, vocês não precisam necessariamente saber as NRs de cabeça, tudo que elas falam. Vocês precisam saber sobre o que elas tratam. Então, o enfermeiro do trabalho, assim como outros profissionais da área da segurança do trabalho, eles assumem um papel de visitar periodicamente o site do Ministério do Trabalho, justamente para encontrar lá na parte de legislação todos esses documentos jurídicos, tá bom? Olhem só, vou passar aqui o outro slide. Passou aí para vocês? Passou. Tá. Sim. E aí, gente, aqui é só como é que eu posso falar para vocês? Um caminho que mostra perfeitamente. Olhem lá. Lá embaixo está escrito normas regulamentadoras. E se vocês clicarem lá, vai aparecer isso aqui, tá? Então, a norma NR35, 34, 33, vai embora, tá? 28, 29, 30, os anexos que falam sobre isso, né? Então, olha só, gente, se vocês forem olhar debaixo do que está escrito norma regulamentadora, vocês vão ver sobre o que elas tratam. Olha só, trabalho em altura, condições e meio ambiente de trabalho na indústria e construção e reparação naval, segurança e saúde no trabalho em espaços confinados, segurança e saúde no trabalho em estabelecimentos de saúde. Então, vocês vão perceber que elas vão abordar as inúmeras características que nós temos relacionadas ao trabalho, tá? O que é importante a gente falar em relação a essas NRs, né? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que você vai até uma panificadora, agora fazer uma fiscalização, e lá o trabalhador ele está exposto, né, ao calor, né? A exposição ao calor gera para o trabalhador a possibilidade de receber insalubridade, né?
Tá bom. E aí chega lá, ele não paga a insalubridade para o funcionário, e com o tempo esse funcionário vai ser demitido. Tá bom. O funcionário entra na justiça e pede o direito de receber insalubridade. Lá na justiça, o juiz determina que o dono da panificadora tem que pagar a insalubridade para o seu trabalhador. Sabe o que é que o dono da panificadora fala? Seu juiz, excelência, eu nunca ouvi falar em insalubridade. Eu não sei nem o que é isso. O senhor me perdoa, que se eu soubesse, eu até pagaria. Mas eu não sei o que é. Eu pergunto para vocês, isso é uma justificativa, sim ou não? Não. Pois é. Ninguém pode justificar. Oi, diga. Não, porque se ele construiu uma empresa, ele tem que fazer aquele, tem um outro requisito que tem que ter CNPJ e tudo mais para poder dar andamento da empresa, né? Ou eu estou errada nisso? Não, você está certa. Mas o CNPJ é apenas uma parte desse processo, porque o que é que Pois acontece? Mas para ter isso tem que ter a criação da lei, né? Exato, porque você, quando vai montar qualquer tipo de negócio, seja ele qual for, que você vai abordar trabalhadores, você precisa entender muito bem no que você está entrando, né? Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma aluna, que é da turma da manhã, que ela estava relatando que a família dela decidiu montar um negócio para bater açaí, né? Lá na casa dela. E aí foram dar entrada para ter um alvará de funcionamento. Ela falou que eles estão até hoje querendo autorização para fazer isso. Porque eles precisam de um curso de manipulador de alimentos, eles precisam de uma licença ambiental para não sei o quê, precisam daquilo e tudo outro. Isso nos mostra, gente, que abrir um estabelecimento, qualquer área que você tenha que abordar funcionários, é uma coisa que não é tão prática quanto as pessoas pensam. E quando é prática, provavelmente as pessoas estão fazendo isso de maneira errada. Vou dar um exemplo para vocês, uma coisa assim, assim, muito besta. Uma vez eu fiquei sabendo de um exemplo, de uma situação, de uma senhora que ela tinha um pátio na casa dela muito grande, né? E o que foi que ela resolveu fazer para ganhar dinheiro? Ela chamou 3 mulheres, né, para ajudar ela a fazer comida para vender à noite. Então ela vendia lá na garagem, no pátio da casa dela, vatapá, hot, arroz com galinha. E essas mulheres, elas ficavam lá trabalhando. Essas mulheres eram carteira assinada? Claro que não. Essas mulheres, elas recebiam dessa? Não. Essas mulheres tinham? Não. Essas mulheres moravam lá na rua dela. Trabalhavam todo dia de 6 da tarde, vamos dar um exemplo, a 9 da noite. 5 da tarde, a 9 da noite. Tudo bem, ganhava uma diária. Um belo dia, um fiscal bateu lá e multou ela por estar vendendo aquele alimento, e as pessoas que trabalhavam com ela nem o curso de manipulador de alimentos tinham. Eu pergunto para vocês, gente, vocês acham isso certo? Ou vocês acham isso um exagero? O trabalhador está lá tentando ganhar o dinheiro dele, e chega no estabelecimento, multa ela, ainda faz ela fechar o negócio dela. Isso é certo? Professor, eu penso assim, tem duas possibilidades. É errado por ela ter as pessoas para trabalhar e não ter um contrato, vamos dizer assim, para segurar elas no emprego. E a outra opção, porque ela está na residência dela, né? Eu acho que, por um lado, é certo e por outro, não. É exagero, meu pensamento, né? Certo. E aí, olha só, vou dar os pontos de vista para vocês. Primeiro é o seguinte, gente, escutem isso que eu estou falando para vocês, ninguém pode vender alimento nem na sua casa, nem na praça, nem no shopping, nem no campo de futebol sem autorização, né? Por que isso é importante? Eu vou contar um exemplo simples para vocês que aconteceu em São Paulo, né? Em São Paulo tinha uma pastelaria
que a dona da pastelaria era uma japonesa. E aí, na casa dela tinha um terraço que ela botava um varal para pendurar roupa, né? Um belo dia, um vizinho viu uma coisa estranha pendurada no varal da casa dela. Vocês sabem o que era? Era rato morto pendurado no varal. Ela utilizava carne de rato para fazer pastel, né? O pastel era ótimo. Ela, ai, meu Deus, no Japão se faz isso, é que eu vou fazer. Vocês já imaginaram vocês comendo uma coxinha de rato que o cara faz na casa dele? Já pensou o cara contaminando a água, o alimento, o suco? Porque quando a gente come assim, tá muito saboroso. Mas, gente, a gente tem que entender que o cuidado com o alimento, ele é muito severo, né? E não pode qualquer pessoa falar, eu vou fazer aqui no quintal da minha casa, eu vou cortar um frango aqui onde fica a fossa da minha casa e vou vender à noite. Porque isso gera um risco de contaminação. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Fiscalização é cruel, né? Fecha, toma, vou levar. A gente vê na televisão, às vezes, né, as pessoas chorando e tudo mais. Compreendo que nem todo mundo tem entendimento sobre o que é necessário fazer, mas não esqueçam que muitas dessas ações evitam o adoecimento de muitas pessoas. Em relação a essa questão de, professor, e a mulher, ela levou 3 mulheres para trabalhar lá. Se essas mulheres entrarem na justiça, será que elas conseguem ganhar alguma coisa? Gente, vou falar para vocês. Provavelmente elas vão ganhar, porque a primeira característica, né, o primeiro fator que vai caracterizar um vínculo de trabalho é uma palavra chamada subordinação. Se elas eram obrigadas a estar todos os dias no mesmo horário, né? Se elas eram cobradas, fulana, poxa, já são 7h30, por que tu ainda não chegou? Se elas eram cobradas, olha, sábado eu vou funcionar porque vai ter festa aqui na rua, venham para cá. Isso é subordinação. Elas não iam trabalhar quando elas queriam. Ela teria que ter, no mínimo, um contrato de trabalho. Professor, mas, poxa, professor, a mulher que está vendendo comida na casa dela, ela deveria ter contrato de trabalho? Sim, todos deveriam. E quando eu digo todos, é a moça que é diarista na sua casa, que vai 3 vezes ao dia, ela precisa ter contrato de trabalho. O pedreiro que vai construir, vai passar 1 mês levantando a tua casa, precisa de contrato de trabalho. Professor, eu não faço questão. O senhor está falando isso, mas eu não quero fazer. Ótimo, não faça. Mas tenha certeza que provavelmente, se um desses indivíduos entrar na justiça, ele provavelmente vai ganhar alguma coisa, né? Então, olha só, eu vou dar só uma dica para vocês, de um exemplo. Hoje, uma pessoa que trabalha 1 ano e meio, 2 anos de contrato, sem carteira assinada, ganhando uma média salarial entre 2.000 e 2.500, ela entra na justiça pedindo aproximadamente uma indenização de 120 mil reais. Tem gente que ganha um pouco menos, 100 mil, 90 mil. Tem gente que ganha bem menos, 40 mil, mas a média de valores, basicamente, é essa. Então, já pensou? Tu tá lá economizando dinheiro, chama uma mulher para trabalhar vendendo comida na tua casa, né? Tu paga para ela só o do ônibus e a diária, passa 1 ano lá querendo economizar dinheiro de todo jeito. E quando ela sai, te mete na justiça, pede 30 mil reais de indenização. Pô, já era. Tudo que você ganhou no ano, que já até gastou, vai ter que pagar, né? Professor, mas eu vou dizer para o juiz que eu não tenho dinheiro. Tudo bem. Cabe a você recorrer em segunda instância, né? E você vai recorrer. Se não recorrer, esse caso vai para o Tribunal Superior. O advogado dela, inclusive, inclui nos autos do processo que se você for para a terceira instância, ele vai cobrir os honorários dele. Então, além de você ter que pagar a indenização da mulher, você ainda vai pagar os honorários, o pagamento do advogado. Professor, eu não quero saber, eu posso ser condenada, mas eu não tenho dinheiro. Se você for condenada em qualquer uma das instâncias,
a justiça tem o dever primordial de bloquear os seus bens e penhorar o que você tem para alcançar o valor. Ah, professor, mas a minha casa está avaliada em 300 mil reais. A dívida de... Não interessa. A justiça vai fazer o leilão, vai pegar o valor, vai pagar e vai fazer a reintrodução do resto do valor. Então, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Justiça do trabalho é muito complicada, gente. É muito complicada. Eu não sei se vocês têm funcionários, têm pequena empresa, lidam com algum tipo de serviço. Mas, gente, eu já vi primo colocando primo na justiça. Já vi sobrinho colocando tia na justiça. Então, não vão com essa de, ele é meu vizinho, professor. Ele é meu amigo. Ele é amigo da minha mãe. Isso não rola. Não vão nessa. Tudo bem? Alguma pergunta até aí, sim ou não? Professor, Diga. o senhor está falando sobre, vamos dizer, sobre secretária doméstica, né? E, no caso, se a pessoa for concursada, porque eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo esse mês de fevereiro. Eu sou concursada aqui na Prefeitura de Capital, na lista de sistema. Eu trabalhei o mês todinho, quando foi para me receber, não caiu nem um centavo na conta. Fui na administração da prefeitura, o secretário lá disse que eu não tinha direito, por causa que a folha de pagamento era num dia e eu recebi meu memorando no outro dia. Aí ele disse que eu não tinha direito. Aí eu entrei com o advogado e ele vai entrar com uma ação jurídica contra a prefeitura. Eu fiz certo ou errado? Porque também eu quero receber, né? Claro, deixa eu lhe falar uma coisa. O que é que acontece? A maioria das folhas de pagamento, elas fecham no dia 10, dia 15, dia 20, depende da empresa. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que na Isa Mais, né, a folha de pagamento fecha no dia 10, no dia 5 de cada mês. E eu comecei a trabalhar na Isa Mais no dia 6, né? O que é que acontece? Eu vou trabalhar dia 6, 7, 8, 9, 10, vou trabalhar até o outro dia, até dia 4, dia 5 do outro mês. Como a folha já fechou, eu não recebo esse mês, mas não significa que eu não vou receber o salário. Eu vou receber ele junto com o próximo salário, entendeu? Por exemplo, eu entrei agora, já fechou a folha, já estão processando o pagamento, eu entrei depois. Então, eu vou trabalhar esse mês, não vou receber porque já fechou a folha. No outro mês, eu vou trabalhar de novo e vou receber o mês atrasado e o mês atual, tá? Não existe esse negócio de vou trabalhar, porque eu entrei depois da folha, não vou receber. Tanto que existem trabalhadores que ganham até o que a gente chama de proporcional. Então, recebo 3 mil reais por mês. Eu trabalhei só 1/3 do mês. Então, vou receber só R$1.000. Você não está errada. E se ele falou que ele não vai pagar. Agora, você tem que ficar atenta se não vai ser pago o retrocesso, que ele chama. Diga. É porque, assim, a lotação foi do dia 2 de fevereiro e eu entrei no dia 3. A folha de pagamento foi no dia 10 e o meu memorando chegou no dia 11. Aí ele disse que realmente eu não posso receber mais o retroativo, que seria o pagamento do mês atrasado com o mês que agora, esse outro mês que vai vencer. Olha, eu vou lhe falar uma coisa. Eu tenho quase certeza que você vai ganhar isso, né? Você já procurou seu advogado? Já fui com ele. Ele já conversou com você? Ainda não, ainda estão em processo. Ele está, na verdade, em relação com os advogados da prefeitura, está querendo entrar em acordo. Entendi. Pois é, isso sempre acontece, né? O acordo é uma grande ferramenta que a gente tem de evitar alguns desgastes. Agora, o que eu digo é o seguinte, eu não estou falando que isso vai acontecer, mesmo porque eu não conheço o seu advogado, né? Não tenho essa noção. Mas, olha, o grande problema hoje em dia, sabe o que é? Quando você vai atrás de uma causa mínima que eu digo assim, de um valor menor do que R$10.000, não sei se vai ser seu caso, alguns advogados, eles entram em
acordo com os outros lados, as outras partes. Por exemplo, você está querendo 10 mil reais de indenização da prefeitura. Ele foi lá falar com o prefeito fala assim para ele, olha, meu amigo, deixa eu lhe falar uma coisa, eu te dou 2 mil reais aqui, convence ela que não tem como ela ganhar na justiça. Faz ela desistir disso. Aí ele põe os 2 mil reais no bolso, volta para você, infelizmente você não vai ganhar nada e vai embora. Isso acontece. Não estou dizendo que ele vai fazer isso. Mas caso ele chegue para você e fale, olha, querida, infelizmente não tem o que ser feito, que isso é muito difícil de acontecer com advogado, eu sugiro você a procurar uma segunda opinião. Mesmo porque eu já estou lhe dando essa segunda opinião. Que se essa história for realmente como você falou, você tem direito a receber com toda certeza. Retroativo, pode alegar danos morais, pode falar que se sentiu lesionado, fala tudo. Que aí dá para pegar um dinheiro legal, tá bom? E dá processo obrigada. advogado, pilantra. Tem muito, gente, vocês nem imaginam. Mas vamos continuar. Esse advogado, professor, ele é porque assim está dando muito problema sobre esse dinheiro, né, do MEI. Então, muito professor estão fazendo só com advogado. Então, assim, tipo, indicaram ele porque ele vai fazer só um bolo de todo mundo para poder entrar com ação contra a prefeitura. Vai fazer uma ação coletiva. Isso. Então tem que esperar. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Esse tipo de coisa é assim, deixa rolar, né? Isso não vai ser resolvido na justiça de hoje para amanhã. Você deve saber disso, né? Então, deixa lá, vai rolar um tempo lá. Hoje a média de um processo rápido de primeira instância, às vezes, demora em média uns 6 meses, né? Se não for recorrer e tudo mais, esse processo pode aumentar até, sei lá, 3 vezes, 4 meses. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Então, olhem só, gente. Eu acho que tá aparecendo o slide da NR1 aí para vocês, disposições gerais. Sim. Assim, Perfeito. Então, olhem só. Quando a gente fala de disposições gerais, significa dizer que a NR1 ela vai nos trazer e nos permitir o conhecimento sobre os conceitos básicos, né, de segurança do trabalhador. Ele vai nos trazer conceitos, né, que a gente vai utilizar no nosso dia a dia da enfermagem do trabalho ou daqueles profissionais que vão escolher trabalhar também nessa área de segurança do trabalhador. Se vocês perceberem essa imagem, que está aí abaixo de vermelho, está escrito o seguinte: institucionaliza SST. O que será SST? É uma sigla que, gente, vai ficar muito famosa. Essa sigla aí faz parte de qualquer ambiente do trabalho. Vocês vão ver em muitos documentos. SS significa saúde e segurança do trabalho, tá? Ou seja, então percebe que é uma sigla que a gente não tem como esquecer, né? Vamos continuar aqui no slide para ver o que essa NR1 fala. Olhem só. Estabelece o campo de aplicação, todos os locais de trabalho submetidos à CLT, comércio, indústria, transporte e outros. Ou seja, ele vai caracterizar todos os ambientes de trabalho que estão submetidos à CLT. Uma loja, uma fábrica. Professor, tem lá uma caracterização de uma carvoaria? Não, porque tipo de trabalho escravo não está submetido à CLT. Então, não tem normativa de como tem que funcionar um local que quebra castanha, né? Que muitas vezes se usa o trabalho infantil. Um local onde você vai encontrar a produção de alguns brinquedos feitos de trabalho escravo. Isso você não vai encontrar, tá? Bom, NR1 no ponto 2. Deixa claro que as empresas não só devem cumprir as NRs, mas também as disposições legais estaduais
estaduais e municipais, mas ressaltando que as regras da CLT sempre se sobreporão. Ele falou duas coisas importantes aí, gente. Primeira coisa, nós, quando eu digo, os donos de empresa, os empregadores, que são aqueles que contratam as pessoas, não podem justificar a ausência de alguma normativa simplesmente pelo fato de dizer que não a conhece, tá? Então, é preciso haver o cumprimento das normas. Eu vou dar um exemplo para vocês simples, mas que faz parte de uma NR. Por exemplo, em qualquer ambiente de trabalho onde você tenha homens e mulheres trabalhando, você precisa ter banheiro destinado para cada gênero. Professor, mas deixa eu fazer uma pergunta. Na minha empresa, eu tenho 30 homens trabalhando. E eu tenho só uma mulher que trabalha ali na administração, sabe? E aí eu não posso ter um banheiro coletivo, porque ela é só uma mulher. Não pode. Você tem que ter um banheiro para mulheres e homens. Pergunto para vocês, isso acontece em todo lugar, gente? Não. Você vai lá no comércio, agora tem uma loja lá que trabalha 20 homens, 20 mulheres, e aí só tem um banheiro, né? Que ambos compartilham. Isso é muito famoso. Mas, professor, como é que eles não fazem nada? Como é que isso acontece? Porque, gente, a fiscalização, ela ainda é muito lenta. A fiscalização, ela está, muitas vezes, com olhares mais atentos para situações como o risco de cair uma estrutura, trabalho escravo, né, trabalho infantil. Essa situação, por exemplo, é uma coisa que muitas vezes se passa pelo olho e fica lateralizado. Professor, alguém pode receber uma multa por causa disso? Pode, mas não é comum. Um fiscal, quando vai no local desses e percebe uma situação como essa, que vocês podem ser, né, fiscais da SESMA, da Vigilância do Saúde do Trabalhador, ou podem ser da Cefa, né, pode ser auditores. A pessoa vai ganhar lá um salário mais de 24 mil reais. E aí vocês vão chegar lá e é muito fácil falar o quê? Seu fulano, eu vou lhe dar o prazo de 1 semana para o senhor construir essa estrutura. Por enquanto, o senhor não vai poder abrir as portas, ou o senhor dá um jeito de ter pelo menos um banheiro aqui químico, temporariamente, para funcionar. Tudo bem? Daqui a 1 semana a gente volta e avalia. Tudo bem, pode ir que eu vou fazer isso, né? Aí você dá um voto de confiança porque você sabe, né? Que às vezes o indivíduo realmente não sabe, ele não quis agir de má fé, mesmo você sabendo que ele deveria saber, e aí dá o tempo. Mas tem gente que chega e fala, você vai ser multado. Mas, senhor, não interessa, o senhor vai ser multado. Outra coisa importante, vamos dar um exemplo aqui, dentro dessa parte do cumprimento das normas, né? Eu sempre gosto de usar muito exemplo de supermercado, né, porque a gente tem uma variedade muito grande de processos trabalhistas lá dentro. E vamos imaginar o trabalhador que está trabalhando ali naqueles frangos, né, lá no Líder, que vende aquele frango de forno, né? O trabalhador, ele está lá, ele não tem protetor auricular, ele não tem luva, né? Ele está segurando a base do forno com um pedaço de pano, de flanela, furado, sujo. O chão está molhado, ele não tem bota. Estou dando um exemplo, tá, gente? E o fiscal chegou lá agora, né? Está entrando ali no Líder da DOCA, está chegando no ambiente de trabalho, já visualizou que o trabalhador está sem luva, está sem o EPI, está sem bota. Mas, gente, antes do fiscal abrir a boca para dar boa noite, o gerente do Líder chegou com uma caixa com bota, luva, óculos, protetor auricular, seja tudo o que ele precisa. Aí eu pergunto para você, gente, eu multo ou não multo o supermercado? Cheguei, o EPI
está chegando na hora. O que é que vocês acham? O certo era multar, Multa. professor. Com Rapaz, certeza, mas... Vou dizer uma coisa para vocês. Eu gosto de vocês porque vocês são escroto mesmo, viu? Porque eu vou dizer É uma coisa. multa e ainda leva os frangos. Aí vai pro acerto lá dentro da sala, professor. Sempre assim. Ó, vou dizer uma coisa para vocês. O pensamento é esse, gente. Sabe por quê? Porque a nossa norma regulamentadora que fala sobre EPI diz que nenhum funcionário deve começar o seu expediente se não for disponibilizado o seu EPI. Se aqueles profissionais estivessem sentados em um banco, longe do seu ambiente de trabalho, esperando o EPI, é uma coisa, mas eles já estão no ambiente. Mas, senhor, está aqui, ó, o EPI está lá. Não interessa. O EPI era para estar na cabeça, no braço desse trabalhador, antes dele cruzar essa parte aqui do forno e estar trabalhando. Né? Claro, vai caber a você decidir, né? Como a nossa amiga falou, muta e leva o frango, tem gente que não muta e leva o frango, né? Já que é o jantar. Mas o correto é mostrar, sim, a autonomia que você tem de exercer fiscalização. Sabe por quê, gente? Porque esse cara, ele é aliviado, ele vai fazer a mesma coisa ali no açougue, ele vai fazer a mesma coisa ali na planificação, né? Por quê? Porque, olha, ele não pega nada. Se for esse cara aí, ele chega, a gente conversa, a gente leva EPI, né? Quando você é muito mais direto, entre aspas, até mesmo agressivo, as pessoas costumam ficar mais atentas a isso, infelizmente, né? Outra coisa importante aqui, gente, é entender o seguinte. O indivíduo que trabalha na área da saúde do trabalhador com fiscalização, ele precisa ser uma pessoa muito bem instruída, né? Nós temos disposições estaduais, municipais e federais. Sendo que a CLT, ela é uma legislação federal, né? Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que a CLT prevê, por exemplo, que todo... deixa eu pensar aqui. Um exemplo interessante. Vamos imaginar que a CLT determina que todo técnico em radiologia, né, ele só pode trabalhar, é um exemplo, tá? 10 horas por semana. Perfeito. Ele só pode trabalhar 10 horas por semana. Tá bom. Quando você pega a legislação, por exemplo, do Conselho Regional de Radiologia aqui de Belém do Pará, lá tem uma normativa que diz que o técnico em radiologia pode trabalhar no máximo 12 horas por semana. CLT diz 10 e o conselho diz 12. Aí você chegou ali no hospital e o técnico está trabalhando 12 horas por dia. Eu pergunto, a gente deixa como está ou não? O que é que vocês acham? Claro que não, né? CLT vale mais. Então, o que é que a gente faz? Não pode. CLT, lei federal, se sobrepõe sobre lei estadual e municipal. Mas, professor, desculpe a pergunta, né? Vocês poderiam falar assim, por que o município e o estado, então, fazem leis contraditórias do que o governo federal faz? Vocês têm a resposta disso, gente? Cristiane tem, que ela sabe tudo, tá comentando tudo aqui. É, professor. Vou dizer uma coisa para vocês. Isso, gente, nada mais é do que o grande debate político que a gente tem. São as pessoas construindo legislações que batem de frente com o que a Constituição fala, né? Isso gera o que nós chamamos, né, de buracos dentro do judiciário. É por isso que muitas pessoas ganham na justiça coisas que não deveriam ser de direito, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. A pessoa joga, às vezes, um trabalhador desse, como que ele tem que trabalhar menos, o hospital entra na justiça com
contra o Estado. Fica que é uma lei estadual, aí o Estado dá como ganho, e aí o trabalhador vai atrás, aí sabe, vira aquele mingau, né? Que ninguém sabe o que é que vai acontecer, mesmo a gente sabendo o que deveria acontecer. Aí é necessário o que nós chamamos de jurisprudência. A jurisprudência é quando um caso na justiça ele serve de exemplo para todos os outros. Por exemplo, olha, seu Adilson, lá no estado do Espírito Santo, né, lá no estado de São Paulo, quer dizer, já ocorreu um caso onde o trabalhador ganhou na justiça pelo fato de haver uma legislação federal que falasse sobre o tempo de serviço. Perfeito. O advogado, o cara traz esse caso, mostra para o juiz e fala, tá aqui, seu juiz. Já houve casos parecidos, idênticos, que deram favorecer o trabalhador. Aí o juiz vai falar, ótimo, então também é positivo. Pronto, acabou a história. Tá bom? Bom, ponto 3 das nossas disposições gerais. Prevê o estabelecimento de normas de engenharia de segurança e medicina do trabalho, por meio de condições coletivas de trabalho, desde que observada a hierarquia das leis. Tá? Então, gente, olhem só que coisa interessante. Hoje é difícil a gente falar de engenharia, né, de construção, porque nós não somos engenheiros nem arquitetos, mas é uma situação a qual a gente vai precisar entender um pouco isso, principalmente no ambiente hospitalar. Por quê? Porque hoje, quando você quer construir um hospital, por exemplo, vamos imaginar, né, que o Alan Diego ganhou na Mega Sena aí, e ele quer construir o primeiro hospital de urgência e emergência Jair Bolsonaro, por exemplo. Né? Um hospital grande, tudo. Com certeza não vai ser podre esse, viu? Não vai ter nem vacina, o pessoal não vai ter. Deixa o nosso Não amigo... quero trabalhar nesse hospital, não, do Bolsonaro. Deixa lá que é o hospital dele, o nome que ele quer. Aí, perfeito, construir o hospital, ele vai chamar um arquiteto, mas a ideia dele, eu quero fazer uma frente toda, uma película de vidro, uma pele de vidro, fazer uma coisa muito inovadora, quero integrar o centro cirúrgico, que é o setor de urgência e emergência, faz lindo. Construiu tudo. Primeiro dia, o corpo de bombeiro começa lá com a vigilância, vão dizer, seu como é? Alan Diego, o senhor vai precisar quebrar isso daqui. Mas por que quebrar? Porque o senhor não pode construir centro cirúrgico perto do fluxo de atendimento. É por isso que o centro cirúrgico, muitas vezes, ele fica no último andar de um hospital, né? E não ali na entrada, no pronto atendimento, coisas do tipo. Olha, banheiro tem que ficar a uma distância mínima de 50 metros de qualquer local que sirva alimentos, por exemplo. Pô, eu não sabia disso, não sabia. Mas é por isso que hoje, gente, não sei se vocês sabem disso, mas hoje não é qualquer arquiteto que projeta um hospital. Só pode projetar um hospital hoje arquitetos especialistas em área hospitalar. Então, vocês começam a perceber, gente, que a CLT tem milhões de coisas que as pessoas não fazem a mínima ideia, né? E é por isso que hoje, na Justiça do Trabalho, se diz que o trabalhador ele ganha quase todas as causas, né? Porque o advogado trabalhista, ele sabe muito bem disso tudo. E como o empregador não pode justificar que não fez porque não sabia, aí as pessoas ganham muito dinheiro. Tá bom? Gente, qualquer pergunta, tá? Por favor, fique à vontade. Professor, e onde Diga. é que a pessoa que quer ter conhecimento, que quer montar um negócio, ela vai se qualificar onde para entender essas coisas? Porque é bem burocrático, né? Na verdade é bem burocrático, mas você tem hoje alguns locais que ajudam muito, gente, nesse processo. Quais são esses locais? O SEST-Senat, tá? Outro local, o próprio Ministério do Trabalho faz a consultoria gratuita para isso. E o local mais famoso de todos é o Sebrae, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas o Sebrae mensalmente abre cursos para pequenos empreendedores, pequenos empresários da área alimentícia, empresarial, direito trabalhista. Gente, o Sebrae é fora do comum. Ele hoje, para quem quer montar uma empresa, um comércio, seja pequeno ou grande, uma empresa de internet, seja o que for,
o Sebrae está preparado para fazer isso. Tá bom? Ok. Então tá, gente, olhem só. Ainda sobre a NR1, nas disposições gerais, ela vai conceituar, né? Vai nos permitir entender o que é empregador, empregado, empresa, estabelecimento, setor, canteiro de obra, posto de trabalho e local de trabalho. Isso daí é meio complicado, né? Porque a gente, quando lê rápido, pensa que tudo é a mesma coisa, né? Mas eu vou dar um exemplo para vocês. O mesmo trabalhador, outros trabalhadores diferentes, eles podem ter o mesmo empregador, trabalhar na mesma empresa, no mesmo estabelecimento, no mesmo setor e ter funções diferentes. Vamos dar um exemplo. Conceito empregador. O empregador é aquele que emprega alguém, que oferece o emprego. No meu caso, meu empregador é o professor Reinaldo, né? O empregado, eu, Adilson Mendes. Qual é a empresa que eu trabalho? Eu trabalho na Escola Superior da Amazônia, Isamach. É um estabelecimento de quê? É um estabelecimento de ensino. Qual é o meu setor? Eu trabalho no setor de docência. Estou em sala de aula. Se fosse uma pessoa que trabalha com a limpeza, como é que seria? Empregador, professor Reinaldo. Empregado, fulano de tal. Empresa, Isamach. Estabelecimento de ensino, setor, serviços gerais. Tá? Isso é importante, gente, porque acho que eu já comentei isso com vocês, mas eu vou falar novamente. Todo o trabalhador, não esqueçam disso. Ele precisa ter nos arquivos da sua empresa algo chamado de ficha de trabalho. Né? É uma ficha onde você tem todas essas características que foi ditas a vocês agora. Nome da empresa, o seu setor, sua faixa salarial, carga horária semanal. É uma forma de assegurar a caracterização daquele trabalhador, tá bom? Outro, estabelece os deveres da empresa. Olha aí que interessante, né? Imagina todos os deveres que a empresa ela deve ter. A gente não pode esquecer que, em primeiro lugar, a empresa ela tem como dever assegurar a saúde e segurança do trabalhador em todas, olha essa palavra, todas as situações. Eu acredito, gente, que às vezes no meu discurso eu pareço um pouco extremista, né? Eu falo assim, tudo, todas, sempre. E vocês podem até achar, agora, o pessoal disso é muito exagerado, gente, porque eu não acredito que isso é assim. Gente, podem ter certeza que é. Podem ter certeza que existe mesmo esse extremismo, só que muitas vezes as empresas não respeitam isso. Bom, vamos imaginar, né, que... Vamos dar um exemplo, que o Alan Diego estava lá na construção do hospital, lá, Hospital Jair Bolsonaro, e aí ele contratou a Queles para trabalhar lá, né? Queles, vem cá. Olha, tu vai trabalhar aqui na construção civil e eu vou te dar esse capacete aqui, tá bom? Tá, tudo bem. Aí tá bom. Aí a Kelly foi lá pro canteiro de obras, estava ajudando a construir o hospital e ela sentiu uma coceira na cabeça, porque ela tá até passando um vinagre para matar os piolhos que ela tá, e tirou o capacete. E tá bom. Na hora que ela tirou o capacete, caiu um pedaço de pedra lá de cima da obra, que infelizmente fez um corte, que ela teve que levar 5 pontos na testa. Kelly ficou revoltada com isso, porque não pagaram nada para ela, né? Não deram nenhum dinheiro porque ela sofreu um corte na cabeça, não deram um dia de folga para ela, e aí ela saiu da empresa e botou a empresa na justiça. Ó, sofri um acidente de trabalho, quero dinheiro, estou me sentindo triste, estou com depressão, porque... Não, justifica toda aquela fala, né, para ganhar um pouco mais. Pergunto para você, gente, a Kelly tem chance de ganhar alguma coisa? Sim ou não? Não, não tem. Tem. Dependendo da empresa, se ele tiver cadastrado o IPI para ela, ele tem como comprovar que não foi acidente de trabalho. Ela se acidentou por ela mesma, porque ela retirou o capacete na hora do trabalho. Mas foi dentro do local de trabalho e tem que ter alguém supervisando se o trabalhador está usando. Sim, mas no caso, aí o professor não colocou. Se ele entregou, então ele assinou alguma ficha recebendo o IPI. Porque todo trabalhador
quando recebe o EPI, ele tem que assinar uma ficha para confirmar que ele recebeu essa é a proteção da empresa. Quando chegar lá no juiz, ele mostra, olha, ela recebeu, ela estava com proteção do Dínio. Uhum. Pois é. E aí, gente, vamos pegar tudo isso que vocês falaram agora e levantar em consideração. Primeira coisa, foi acidente de trabalho? Foi. Isso né, não tem como a gente contestar, foi um acidente de trabalho. O nosso amigo falou uma coisa muito importante. Empresa, quando dá o EPI, o trabalhador assina. Por quê? O comprovante de que o trabalhador está recebendo seu EPI. Porque se acontecer alguma coisa com ele pode muito bem falar o quê? Não, nunca recebi. E como é que a gente vai justificar que realmente ele recebeu, né? Se não há nada comprovando. Só que aí, gente, nós vamos entrar numa situação agora muito complicada. O nosso amigo falou coisas reais. A empresa está dando EPI, né? Então, é de direito dela utilizar, né? Se aconteceu algo, isso daí é uma responsabilidade dela. Porém, existe na disposição geral das NRs que a empresa ela deve assegurar a saúde e segurança do trabalhador em todas as suas instâncias, inclusive, se necessário, havendo ponto de fiscalização. Então, a empresa, principalmente às vezes na construção civil, eles têm até o que nós chamamos de fiscal de obra, que é para assegurar que o trabalhador está usando o EPI. Porque em caso de acidente por não utilizar, ele tem a possibilidade, não é uma regra geral, mas ele tem a possibilidade, tá, de ir na justiça e ainda ganhar em cima dessa situação. Sabe por quê? Porque no caso da Kelly, ela estava com um problema individual, ela estava com o piolho dela, tirou o capacete com sua cabeça, né? Estava sem o capacete. Mas quem te falou que a Kelly vai falar isso na justiça? A Kelly pode muito bem chegar na justiça e falar: senhor, eu não estava usando o EPI porque este EPI não cabia na minha cabeça. Inclusive, eu já havia comentado com o técnico de segurança do trabalho que esse chapéu não consegue ser anexado, né, fixado na minha cabeça com segurança. Olha aí que coisa interessante, né? E aí, o dono da construtora vai dizer para o juiz, né? Senhor, isto não foi realmente passado à empresa, porque não existe nenhum comprovante, né? Aqui de recebimento de aviso que a empregada justifica que o chapéu não cabe na cabeça dela. Tudo bem, cadê o técnico de segurança do trabalho? Senhor fulano de tal, o senhor ouviu, recebeu a notícia de que essa moça, Kelly, relatou que o seu chapéu não cabia na sua cabeça? Não, excelência, não ouvi. Aí a Kelly fala: seu excelência, eu tenho aqui no meu celular uma mensagem de WhatsApp que eu mandei para ele, dizendo que esse capacete não dava na minha cabeça. E aí o dono da empresa fala: excelência, a utilização de aplicativos, né, de conversa não são ferramentas oficiais utilizadas pela empresa. E por isso nós não justificamos como algo direto. Aí o advogado daquele vai falar o quê? Ah, excelência, curioso se o fulano de tal falar isso, porque nós temos aqui no WhatsApp dela inúmeras mensagens do próprio gerente e do técnico de segurança do trabalho usando desse meio digital para orientar a respeito das suas funções no trabalho. Isso caracteriza que isto é o meio de identificação também das suas funções no trabalho. Sabe o que vai acontecer dentro dessa cagada toda? A Kelly vai ganhar na justiça. Porque a verdade é que o técnico de segurança do trabalho recebeu um aviso através de algum lugar que eles utilizam. É diferente da Kelly, por exemplo, mandar um recado no Facebook dele. Ah, o Facebook não é uma coisa utilizada pelo ambiente de trabalho, todo mundo utiliza pelo WhatsApp.
E, gente, já existe jurisprudência a respeito do uso do WhatsApp como ferramenta de comprovação. Tá bom? Lá no meu trabalho, como o meu patrão fica me mandando mensagem pelo WhatsApp fora de horário, me cobrando as coisas, ou chamando minha atenção mesmo, ou querendo que eu chegue 10 minutos antes do meu horário. Tudo, tipo, ele já aconteceu de mandar meia-noite. Eu nem respondo. Toda vez ficar mandando coisa pelo WhatsApp fora do meu horário de trabalho. E assim, até Gente, quando é pra chamar minha atenção, em vez dele chamar assim lá, ele parece que ele espera eu chegar em casa e chama pelo WhatsApp. uhum. Eu não estou conseguindo ver quem é, mas quem é que tá falando? Amanda. Amanda, olha, interessante isso aí que você falou, porque assim, eu não sei se é do teu interesse, eu não estou forçando a isso, né? E nem todo mundo quer fazer isso. Mas é interessante tu até guardar isso, né? Porque se tu quiser utilizar futuramente, tudo. Pois é, né? Deixa lá printado, manda pro e-mail, deixa Tudo salvo isso guardado, daí. professor. Ele manda nos meus 2 WhatsApp. Deixa tudo Pois salvo, é, né? tudo, desde quando eu entrei lá. Mas tu respeita teu horário de trabalho certinho ou tu foge, vai pra praia, tira foto, essas coisas? Não, professor, eu chego no horário, entendeu? Só que às vezes ele quer que eu chegue 10 minutos. Hoje eu chego 6 horas lá da manhã. Como eu vou fazer 5h50 lá? Academia fechada, ficar esperando lá. Pois é, quer chegar antes do toque de recolher, né? Só se for. É, só se for. Mas tá bom, guarda isso daí que tu provavelmente vai utilizar se tu quiser, tá bom? Olhem só, gente. Ainda falando sobre a nossa inspeção, sobre nossas NRs, a gente chegou agora na NR2, né? Imaginem só vocês que nós temos 36, né? Para vocês verem como as discussões realmente são extensivas, às vezes, envolvendo essas NRs. NR2, gente, fala sobre inspeção prévia, né? A inspeção prévia é o ato e perceber se existe algo, né, de errado naquele ambiente de trabalho, dentro principalmente das instalações físicas, tá? Vamos ver aqui uns exemplos. Primeira coisa, solicitar inspeção ao órgão competente, né? Bom, o que significa dizer isso, né, gente? Eu quero construir um shopping, eu quero construir um hospital veterinário, eu quero construir uma clínica, uma loja de perfume em tal local. Antes de abrir, eu preciso de uma autorização. Eu vou construir, eu preciso de uma autorização. Vocês já devem ter visto muito por aí, inclusive ao lado da Examais, perto da parada de ônibus, está surgindo uma academia nova. Não sei se vocês já viram, né? E aí, gente, lá na frente da academia tem uma placa, né? E eu acho que vocês já viram isso em obra, escrito assim, obra licenciada, né? Isso não é um segredo, né? Acho que muitos de vocês já viram. Isso nada mais é do que um documento expedido por um órgão competente que autoriza o seu projeto de obra à construção, né? Aqui em Belém, gente, assim como em outros locais, cidades e estados, o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, tem um papel fundamental dentro desse processo, né? Que são as famosas fiscalizações, né? Porque vamos dar um exemplo, né? Vamos imaginar que uma colega nossa, ela tem uma casa térrea e ela quer construir 3 andares, né, para o alto. Beleza, chamei ali o mestre de obras construiu, tá ótimo. Mas quem te garante que a fundação daquela casa sustenta 3 andares? Quem te garante que aquilo está dentro das normativas? Ah, professor, eu não sei. Ah, e legal, né? Interessante. Que aí, se o conselho chegar lá e falar, dona fulana, a sua fundação aqui, ela só está segura para receber 2 andares. E não mais 3. Ah, senhor, o que é que eu faço? A senhora vai quebrar 2 andares da sua casa, ou a senhora vai construir um pilar adicional aqui, né? Ou a senhora vai ser multada, aí a sua casa, nós vamos ter que intervir e vai haver essa mudança de estrutura. Gente, não pense que isso não acontece. Eu já vi isso algumas pequenas vezes, né? Que o conselho, para fiscalizar tudo,
Não sei se vocês lembram na época que queriam normalizar a calçada. Vocês lembram disso? Que queriam deixar a calçada de todo mundo igual? É porque calçada... Eu lembro, professor. Pois é, calçada tem uma normativa. E quem cuida da calçada é o proprietário. Ah, mas é porque tem uma rampa para o meu... Não interessa. Tem que ser tudo regularizado. Só que mudar isso em Belém, gente, é muito complicado. Porque cada casa tem uma calçada diferente, a maioria das vezes. Então, vai lá mudar, vai lá mudar, vai lá mudar. Vou dar um exemplo para vocês melhor sobre essa questão de inspeção. Vamos imaginar que uma pessoa fale assim, sabe de uma coisa? Eu vou comprar a FAMAS aqui na DOCA, vou comprar a Companhia Atlética, vou comprar o BASA, que é aquele banco que está na frente da Isamar, vou comprar a Nissan e vou fazer nesse pedaço todinho aqui da DOCA até onde é a Companhia Atlética, um cemitério. Porque todo mundo tem que ir lá para Marituba, às vezes. Eu vou construir um cemitério no meio da DOCA, com vista para Bahia. Ótimo. Vou comprar o terreno, comprar tudo. Comprar a FAMAS, comprar a estação, a Companhia Atlética e vai começar a construir. Aí chega lá um fiscal, fala, senhor, o senhor tem autorização para poder construir um cemitério aqui? Não, senhor, mas deixa de falar, eu nem vou levantar prédio, isso aqui é cemitério, senhor. Só vai botar árvore aí, cavar, fazer como enterrar. Ah, entendi. Eu vou lhe dizer uma coisa, senhor. O senhor vai receber uma multa, tá? E vai ser embargado aqui a sua obra, porque isso não pode acontecer. Sabe por que, gente, não pode acontecer? Porque não pode haver construção de cemitérios perto de áreas com lençóis freáticos, provimento de água potável, áreas urbanas diretas. Isso é uma normativa. Mas, professor, por que aquele cemitério da Soledade que fica lá na Gentil, ele existe, se não pode? Porque o cemitério da Soledade foi construído há 200 anos atrás. Em um momento onde nós não tínhamos legislações que abrangessem aquela situação. E hoje o cemitério ele é tombado. É um patrimônio. Então, não pode simplesmente quebrar aquele lugar e desfazer, fazer um shopping, por exemplo. Certo? Bom, as empresas podem encaminhar ao órgão competente declaração das instalações, que poderá ser acatada ou não. Né? Você manda para lá, olha, quero fazer isso, isso e aquilo. Vai ser acatado? Não tem ideia. As empresas poderão submeter previamente os projetos de construção e instalações para apreciação. Né? É necessária a emissão de um CAI, é um certificado de aprovação de instalações. Então, gente, a empresa vai construir, precisa de liberação, corpo de bombeiros, vigilância sanitária, dependendo do empreendimento, até licença ambiental. Então, é uma burocracia muito grande, gente. É por isso que hoje se fala que no Brasil, o cara que quer abrir algum local, algo, o cara tem que ter dinheiro. Ou para fazer tudo, ou para subornar todo mundo. Mas é preciso ter dinheiro. Não sei se vocês já viram, gente, é muito comum esse exemplo, é até triste. Tem gente que às vezes juntam dinheiro do FGTS, de uma ação trabalhista, e fala assim, vamos montar um negócio. Aí, antes de estudar tudo, mete o dinheiro, aí começa as taxas. Tem que pagar isso, pagar aquilo, aí no final das contas não dá certo. Gastou todo o dinheiro, né, só pagando taxa, e no final não tem dinheiro para manter o negócio. Aí abre e fecha. Infelizmente acontece muito. Certo? Alguma pergunta até aí? A gente começa tudo errado, né? Infelizmente tem gente que... Porque, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. O que é que eu percebo ainda por aí? As pessoas têm uma percepção muito fantasiosa do que é ser empresário. Né? Tipo, não, vou abrir um bar, vou abrir isso, porque vai dar muito dinheiro, não sei o quê. E não dá para a gente pensar dessa forma. Existe muita coisa por trás disso. Né? Eu tenho parentes, eu tenho amigos que são empresários, que têm restaurante, loja.
E a gente vê o quanto eles batalham para ter, né? É uma situação para se pensar. Bom, nossa NR3 agora. Nossa NR3 também é uma NR rápida, né? Vocês perceberam que a NR2 também foi. A gente vai começar a ver NRs agora um pouco mais curtas, tá? Bom, a NR3, ela fala sobre embargo ou interdição. O que é o embargo ou interdição? Embargo e interdição é quando você suspende temporariamente ou suspende para sempre um setor ou uma ação, tá? A gente vai falar melhor aqui para frente. Mas o que leva, gente, um supermercado, uma loja, uma panificadora, um hospital, a passar por uma interdição, por exemplo? Isso está relacionado com o risco presente, né? A gente não está falando de um risco de, olha, professor, é que ele trabalha muito tempo em pé, tem risco ergonômico, a gente vai interditar o local? Não, gente. Não é isso. A gente está falando de risco direto, né? Que pode levar o indivíduo ao óbito. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que você trabalha em um mercadinho, né? E quando tu chega no mercadinho, tá lá o pessoal que trabalha no caixa, né? Chegou lá, tá cheio de rato no mercadinho. Tem tanto rato que o funcionário do caixa precisa trabalhar de bota, que é pro rato não morder o pé dele, não subir no pé dele. Eu pergunto para vocês, isso é um risco gravíssimo, risco biológico direto. Podem sofrer um acidente, né, como uma mordida, um susto, caírem, se machucarem. Podem pegar leptospirose, entre outras doenças. A gente vai ter que interditar esse local. Tá? Outra coisa importante. Vocês trabalham nesse mercadinho. Vamos imaginar que não tem rato, mas você tem agora uma coluna, várias colunas que sustentam o teto do mercado que estão quebradas. Sabe o que o proprietário fez? Ele botou um pedaço de perna manca para segurar o teto. O supermercado todo tem perna manca segurando o telhado. Isso daí, gente, é interdição completa, né? Isso daí é problema estrutural. Não dá para o cara simplesmente passar uma massa e um cimento ali na fissura. Ele vai ter que quebrar e reconstruir aquilo. Então, enquanto não for feito isso, não, mas senhor, eu posso trabalhar só com funcionário? Não pode trabalhar só 1 hora por dia, só com um funcionário. Não pode funcionar de nenhuma forma, tá bom? Bom, e o que é esse risco grave e iminente? O risco grave é toda condição ambiental de trabalho que possa causar acidente do trabalho ou a doença ocupacional. A interdição nada mais é do que a paralisação total ou parcial do estabelecimento, setor, serviço, máquina ou equipamento. Por que a gente fala de paralisação total ou parcial de um estabelecimento ou de um setor? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar de novo o líder, né? Adoro esse exemplo. Você está indo lá no líder, seja ele qual for, você vai fazer uma fiscalização lá onde as pessoas tratam a carne, onde eles cortam aquela peça do boi inteiro até repartir todos os pedaços, né? Lá tem uma máquina utilizada para fazer o famoso picadinho, moer a carne, né? Você percebe que aquela máquina, o sistema de segurança dela está quebrado, né? Os trabalhadores não têm mais onde apoiar, eles ficam expostos ao risco. Inclusive, tem um trabalhador que já até perdeu o dedo nessa máquina. Gente, eles vão precisar paralisar aquele setor. Pergunto para vocês, eu preciso fechar o líder por causa disso? Não. Eu vou paralisar o setor da carne. Professor, isso é raro de acontecer? Não. Muitas vezes
a gente vai em supermercado, em algumas empresas, que a gente percebe que, olha, hoje não está funcionando aqui a panificadora do líder. Olha, hoje não está funcionando aqui a parte de carne do líder. Não. E muitas vezes é por causa de uma interdição. Tá? Então, às vezes a gente fica meio desatento, né? Mas eu acho que a partir de hoje, quando vocês olharem, vocês vão ter um olhar diferente. Por que será que aconteceu aí, né? Será que está interditado? Não. É uma coisa para se pensar. Outra coisa importante é o que nós chamamos de embargo. Vocês já ouviram também, né, essa palavra? Olha, a obra está embargada. O que é que significa dizer isso? O embargo, ela é a paralisação total ou parcial, porém, o embargo, ele só acontece em obras. Interdição, não. Interdição pode ser numa clínica, hospital, supermercado, mas o embargo só acontece em obras. Bom, vamos dar um exemplo, né? Vamos imaginar que você está lá no supermercado, né? Tem uma ala do líder, que é a área que está, por exemplo, processando açaí. E essa área está interditada, tá? E aí chegou agora um juiz, né, um magistrado, no supermercado e ele quer tomar açaí. E ele puxa a carteira dele e determina ao dono do supermercado que restabeleça as atividades no batedouro lá de açaí, né, para que ele possa tomar o açaí dele. Eu pergunto para vocês, um juiz, uma autoridade muito significativa, ele tem o poder, gente, de quebrar esse embargo, essa interdição, sim ou não? Oi? Não tem um órgão específico para isso? Sei lá. Pois é, gente. Aí vem aí uma parte importante, né? Somente a Delegacia Regional do Trabalho, né, através dos seus funcionários, podem interditar, embargar e dar o famoso efeito suspensivo. O que é isso? Acabou a interdição e embargo. Então, olha, eu sou o governador do estado do Pará. Tira isso daí. Não pode. Claro, né, gente? Tem uma coisa política aí por trás, né? Tem gente que quer puxar saco, faz. Mas, judicialmente, só pode fazer isso a Delegacia Regional do Trabalho. Ai, professor, estou indo atrás do presidente, do ministro, porque é só a Delegacia Regional do Trabalho. Claro que pode ver, né? Pode ser coagido, né? O outro entra em contato, força, acelera o processo, mas somente esses podem fazer isso. Professor, mas eu vou lhe contar uma situação. E essa situação, gente, ela é muito, muito famosa. Isso acontece principalmente nas periféricas, né, da nossa cidade. Professor, olha só, deixa eu lhe falar. Eu estou aqui com um policial, né, que ele vai ter que fechar o meu estabelecimento. Ele falou que vai ficar interditado, né, enquanto, vamos dizer que um guarda municipal, né, enquanto não for resolvido o problema de uma goteira que tem aqui na minha cozinha. Ele pode fazer isso? Pode, gente, fazer isso? Não. Não pode. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitos policiais, às vezes guarda municipal, faz isso para quê? Para pegar o dinheiro fora. Pegar dinheiro, banda de pilantra. Exatamente. Aí fala assim, olha, não, vamos fazer o seguinte, eu vou te dizer logo. Aí muitas vezes eles falam assim, isso daí já vi muita história, gente. Vou te dizer uma coisa, se a gente interditar, tu vai ter que pagar uma taxa de R$3.000 para a próxima avaliação. E tu vai ter que ficar no mínimo 10 dias parado. Se tu ficar 10 dias parado, tu tira a conta aqui por dia, uns R$1.000, tu vai perder R$10.000 por ficar fechado, mais R$3.000 de multa. É R$13.000. Tu já pensaste? Vamos fazer o seguinte, tu não tem 2.000 aí? Me dá 2.000 que a gente deixa tudo como tá. Entenderam a situação? Né?
Então, gente, isso daí é uma situação que não é difícil de acontecer. Ao contrário, muito comum, muito, muito, muito comum. Fazem isso com o dono de restaurante, fazem isso com o cara que vende pipoca na rua, fazem isso com a mulher que vende o lanche, fazem isso com muitas pessoas. Não é uma regra geral, mas também não é uma coisa difícil de se ver. Tá bom? Bom, olhem só. Vamos agora falar sobre a NR4, né? A NR4, ela é nada mais nada menos do que o Serviço Especializado em Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho. Esse serviço especializado, como o próprio nome diz, ele vai tentar ser o mais direto possível no sentido de prevenção. Ele vai ser o mais direto possível e entender o que pode ser um risco para aquele trabalhador. Esse serviço, gente, sempre vai depender da estrutura do local de trabalho. E aqui nós temos o que ele faz. Ó, NR4 vai determinar a obrigatoriedade do SESMIT, vai fazer a determinação da formação dos serviços que ali podem ocorrer, vai fazer a gradação de riscos. Como assim, professor, gradação de risco? Será que um local que vende açaí tem o mesmo risco do local que vende pólvora? Não. Esses riscos, gente, já estão determinados dentro da NR4. Tem lá locais que trabalham com processamento de minerais, grau de risco tal. Isso já está pré-determinado, tá? Vai determinar as atividades do SESMIT. Olha, professor, ele vai ter que fazer tal coisa, nós vamos fazer outras coisas. Ele vai definir, né, quem são os profissionais e as providências a serem tomadas no ambiente de trabalho. Vamos dar um exemplo. Poxa, olha, gente, o que é que muitas vezes o SESMIT pensa? Nós estamos trabalhando numa empresa aqui no meio de uma rodovia, né? É uma empresa que trabalha com processamento de Dendê, né? E aí o que acontece? O cara mora lá a 2 horas daqui. Eu te pergunto uma coisa, como é que eu vou dar intervalo de almoço desse cara? Ele vai lá na casa dele almoçar e volta. Ele vai levar 4 horas para fazer esse processo. Não tem como. Não, mas ele almoça aqui perto. O que é que tem aqui perto? Nada. Ele olha para um lado, é mato. Ele olha para o outro, é mato. Ah, então sabe de uma coisa? Eu não vou contratar esse cara. Aí tu vai contratar quem? Porque não tem ninguém que mora ali perto. Não tem ninguém com a destreza para trabalhar na empresa ali por perto. Então, o que é que o SESMIT pensa? Não, sabe o que nós vamos fazer? Vamos montar um refeitório aqui na empresa, nós vamos oferecer o almoço e assim nenhum trabalhador precisa se ausentar por tempo igual ou maior a 2 horas. Ótimo, tá aí, solucionado. Eras, professor, mas a empresa vai gastar dinheiro fazendo almoço. Gente, isso não é gastar dinheiro. Isso é investir no seu negócio. É investir no seu trabalhador, né? Que muitas vezes essa situação, ela, né, muitas vezes não acontece. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma situação muito interessante, sabe, gente? Porque tem muita empresa que praticamente não tem gastos com isso. Elas fazem permuta, às vezes, de produto com outros locais. Eu ouvi isso uma vez de um empresário, eu não sei se é verdade, mas algumas pessoas já me falaram que tem algo parecido com isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando surge um novo líder, vamos imaginar que vai abrir um líder onde hoje é a ESAMAS da municipalidade. Eu pergunto para vocês, vocês acham que o líder compra todos os produtos que ele vende? Será que ele compra todos aqueles quilos de arroz lá do tio João? Será que ele compra toda aquela polpa de fruta, toda aquela lata de leite? Ele revende? Vocês acham que é assim? Né? Claro que não, acho que não, professor, porque a fazendona que eles têm, não dá para fazer tudo isso. O que é que acontece? Eles muitas vezes trabalham com o número de produto vendido. Foi isso que ele falou. É como se fosse, né,
quando a gente faz aqueles aniversários de 15 anos, que o cara pede 10 grades de cerveja. Ele só bebeu 8, então ele só paga por 8. E muitas vezes eles ganham um produto na abertura do supermercado. Então é quase entender que o supermercado ele tem o quê? 100% de lucro sobre o seu produto, né? É por isso, gente, que quando tu tá lá no Líder, que tu olha aquele bando de iogurte, que é muito comum perto da validade, o cara tá lá tirando, botando no carrinho, todo mundo pensa que vai acontecer o quê? Nossa, meu Deus, quanto prejuízo. O cara tá devolvendo o produto. Não foi vendido, né? Às vezes as empresas fazem isso, gente. Como professor, como é que pode ser um exemplo dentro dessa fábrica de dendê? Vou dar um exemplo para vocês. O cara que tira o dendê lá no meio do mato, ele tem uma mulher que ela já trabalha nessa parte de refeição. E aí ela tem uma outra parte também que ela trabalha lá na produção do dendê. Então eles vão permutar serviços, né? Então, olha, dona fulano, vamos fazer o seguinte, a senhora nos apropria esse seu terreno, tá? Nós vamos aqui, é um exemplo, tá, gente? Não estou dizendo que isso sempre acontece. E nós vamos lhe dar o direito de assumir aqui na instituição a alimentação do trabalhador. Tanto que muitas vezes a empresa que oferece alimento, ela é terceirizada, né? É que nem a lanchonete da Examash. Quem é o dono da lanchonete? É o professor Reinaldo? Não. O dono da lanchonete é nosso amigo lá, aquele moreno que trabalha lá. Permuta o serviço de alimentação dos alunos, né? Então, a gente percebe que muitas vezes, a gente olha assim, às vezes até com pena, nossa, coitado, olha só o que eles fazem. Gente, empresário inteligente, ele se faz de uma forma muito grandiosa. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabem há quantos anos a UNAMA existe? Vocês têm ideia disso? Tem bons anos aí, né, gente? E aí, o que é que acontece? A UNAMA tem passado por grandes processos administrativos, né? Talvez vocês tenham acompanhado aquele negócio que os alunos estavam 800 alunos por uma plataforma, né? A Examash, ela é uma instituição muito conhecida aqui em Belém. A Examash tem mais curso do que muita instituição que tem o dobro do tempo. E a Examash é uma criança de 15 anos, né, praticamente. Então, eu digo para vocês o seguinte, as pessoas que estão por trás, né, não estou puxando o saco de ninguém, nada do tipo, mas os empresários fazem muito sucesso dos seus locais de trabalho, né? Ah, o professor, mas gasta muito dinheiro fazendo isso. Gasta. Mas eles quadriplicam os lucros mesmo fazendo isso. Tá bom? Alguma pergunta até aí? Não, nada? não. Nada? Nada, professor. Então, vamos por hoje, tá bom? Bruna levantou a mão, foi agora ou foi depois? Marcelena levantou a mão. Patrick, mas eu acho que não foi agora, né? Tudo ok? Por hoje. Então, gente, por hoje... Boa noite. Foi logo cedo, Adilson. Olha, eu quero dizer algo para vocês, que é o seguinte, às vezes é um pouco complicado a gente se adaptar a esses processos de mudança de plataforma e tudo mais, mas, gente, a gente não tem escapatória. Nós sabemos no momento que nos envolve, a gente vai ter que se manter dentro de um método de plataforma, pode ser o Teams ou o Zoom, seja ele qual for, isso vai precisar de um pouco mais de paciência da gente, minha, de vocês, mas o importante é que nós estamos aqui, eu estou aqui para ajudar vocês como for preciso, tá bom? Eu espero, né, que a gente possa ter mudanças nessas próximas semanas.
Semana que vem nós temos a nossa revisão de prova, só passando para aqueles que não tinham ouvido, né, anteriormente. E queria parabenizar meu amigo Marcos, que agora é um rapaz noivou, não sei se vocês sabem disso, mas graças a Deus, né, deixou de enrolar nossa colega. Então, gente, um beijo. Boa noite. Diga, alguém queria falar alguma coisa? Professor, estou com uma dúvida, professor. Está ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Professor, porque assim, eu sinto muita dificuldade ainda nesse negócio de aula online, entendeu? Eu sou um pouco perdida, eu mexo, eu acabo aqui me perdendo. Eu não consigo entrar pela plataforma. E aí eu acabo entrando pelo link, às vezes que as meninas mandam, entendeu? Eu vou explicar uma coisa para vocês. Presenças. O que acontece, gente? Por aqui, pela questão do Teams, que é a nossa nova base, o que acontece? Nós temos, né, um link que está lá naquela plataforma das Amais. Quando você pegar aquele link, você vai copiar e colar no navegador de internet. E ele vai abrir, por exemplo, a nossa aula gravada, por exemplo. Antigamente, pelo Zoom, a gente clicava no link e ele abriu automaticamente o aplicativo. Agora Esse não. também, professor. Também? O que acontece? Tem gente que estava pensando que era necessário ter e-mail do Hotmail, que era preciso ter alguma senha. Só que o link, por enquanto, ele nos dá diretamente o acesso até aqui. Antigamente, vocês precisavam estar logados, né? Algumas vezes até ter algum login específico para entrar. O que eu oriento vocês? Utilizem essa semana como um método de avaliação, né, até a próxima semana. E juntos, levem a coordenação, decidam o que pode ser melhor para vocês ou não. Eu entendo que, por exemplo, a Cleidiane falou, professor, eu não me sinto adaptada pelo Zoom, pelo Teams, então vamos individualmente ver a situação de cada um. Professor, então, próxima vez que a gente tiver presencial, eu vou lhe mostrar que, beleza, a gente vê, tenta ajustar e tudo mais. Mas o complicado, gente, é que se de maneira coletiva, né, o aplicativo específico não estiver sendo produtivo. Aí eu oriento vocês, não, gente, então realmente vocês precisam levar isso. Porque realmente... Mas eu acho que a dúvida dela é na frequência, professor. Casa, aí a questão da frequência, como é que funciona? Entendi. Como é que funciona? Por exemplo, agora, gente, a questão da frequência de vocês agora, ela está condicionada, por exemplo, aqui em cima eu já consigo imprimir, né? Baixar a lista de presença. Ele já mostra todo mundo que está online. Já vem para o meu computador. Estava Márcia, Patrick, Bruna, mostra o horário de entrada, né? Horário de saída. Tudo bem, eu não vou ficar procurando. Olha, o Marcos entrou 7 horas e saiu 7h30. Eu não vou dar presença para ele. Eu não vou fazer isso, gente. Entendeu? Porque é o que eu digo para as pessoas. Vocês precisam ter as responsabilidades de vocês. Eu não sei o que está acontecendo, né? Vai que a fulana está passando mal. Vai que a fulana está precisando de alguma coisa. Precisou sair cedo. Eu não tenho como simplesmente falar, olha, gente, vocês não vão levar a presença, né? Eu estou fazendo isso agora. Na época do Zoom, eu estava tirando a foto, né? E presencialmente eu não tinha, por exemplo, especificamente esse controle. Eu não sei muito mas bem... essa lista que o senhor puxa é aqui do aplicativo mesmo ou é baseado no acesso pela plataforma das Amais, quando entra lá? É pelo próprio aplicativo. É pelo próprio aplicativo. É pelo aplicativo mesmo. Isso. Não é por lá. Entendeu? Lá mostra quando você tem um acesso, por exemplo, ao vídeo. Então, por exemplo, lá está escrito assim, hoje, vamos lá, hoje acessou o vídeo a Aline, a Carla e a Érica. Beleza. Amanhã aparece que no dia 9 entrou a Aline, a Carla e a Cleidiane. E hoje entrou a Bruna e o Patrick. Então, eu consigo ver por dia quem acessou, entendeu? Aí eu consigo ver. Ah, beleza, a Bruna já viu, a Aline já viu, a Camila já viu, a Carla já viu, a Cleidiane já viu, o Cristiane já viu. Entendeu? O que eu não posso dizer, o que eu não posso monitorar é quanto tempo você está lá. Mesmo porque, né, gente, vamos convir. É muito fácil você abrir o link do YouTube, deixar rolando lá, e eu vou sair, vou tomar um banho, vou comer uma coxinha,
não assisti a aula, mas validou minha presença, né? Isso é uma grande complicação. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para vocês.